ou depois, né, vem as matemáticas, vem sei lá o que, outra coisa. Bom, atividades agropecuárias. Isso aqui, ó, para nós entendermos qual a importância da atividade agropecuária para o PIB brasileiro. Olha só, a agricultura corresponde a 5,% do PIB brasileiro. A indústria, 18,5%. O serviço, 76%. Mas, professor, então a agricultura quase não colabora com o PIB. Aí que você se engana, porque a agricultura, quando eu falo somente agricultura, eu estou falando de a venda do grão in natura, eu estou falando das commodities, né? E quando eu falo indústria, eu tenho a agricultura inserida na indústria, né? Como você sabe, a agricultura está aqui dentro também, ó, as agroindústrias, que é muito forte no Brasil, tá? Mas, como vocês podem observar, o setor de serviços é o responsável pela maioria da porcentagem do PIB. E o que é o PIB? É a reunião de todas as riquezas produzidas no Brasil. Né? Tudo que é produzido no Brasil é o PIB brasileiro. Tranquilo? Esse PIB brasileiro, ele também tem lá as exportações. Né? As exportações. Quando o país exporta mais do que importa, é ideal. É como se vocês ganhassem R$1.000. Ganho R$1.000 e aí durante o mês eu gasto 1.500. Não vai bater a conta, né? Então, quando o país ele exporta, ele vende mais do que compra, eu digo que o país está em superávit, né? Superávit. Balança comercial favorável, que é a mesma coisa de superávit. Entendeu? Isso aí também cai em prova. Bom, superávit é quando ele exporta mais do que compra. Quando ele compra mais do que exporta, aí já é uma balança comercial desfavorável. Beleza? Desfavorável. O Brasil vem tendo, há algum tempo já, superávit na sua balança comercial, porque ele exporta bastante, principalmente os produtos da agricultura, minérios. Né? Qual que é o nosso potencial de exportação? São commodities agrícolas, minérios. Basicamente isso. Mas o Brasil não exporta nada de manufaturados? Exporta. Não é o nosso forte. Não é o nosso forte. Nosso forte é produtos da agricultura, né? E minerais. Tranquilo? Esse é o nosso forte de exportação. É um padrão, né? Um padrão de exportação de países subdesenvolvidos? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Né? Por quê? O que nós exportamos? Produtos sem tecnologia em agregado. A soja colhida, o milho, né? Ensaca ou bota no navio e manda embora. Agregou alguma coisa ali? Né? Não tem nada a agregar. O máximo é secar nos silos, que né, não conta. O minério. Retira o minério. Muito minério vai in natura, vai do jeito que, né? Ele vai só tirar o rejeito e o minério vai. Mas tem as possibilidades de serem derretidos, por exemplo, ferro derretido e vendido a lingote, sim, também, tá? Mas geralmente o minério vai in natura mesmo. Tranquilo? Só separado do rejeito, porque eles não vão comprar rejeito. E vai embora. Tranquilo? Então, nossa especialidade é vender coisas in natura. Tranquilo? As commodities. A indústria, então, 18,5%. A nossa industrialização, a gente vai ter uma aula só de industrialização. A indústria, ela é basicamente tecnológica, mas logicamente ela não tem uma tecnologia de país desenvolvido. Ela tem uma certa tecnologia, uma tecnologia que vem de fora, tá? Vem de fora. Países desenvolvidos são especialistas em tecnologias industriais, né? São polos tecnológicos, né? Nós temos alguns polos tecnológicos? Sim, temos. Né? Campinas, São José dos Campos. Temos alguns polos tecnológicos no Brasil. O que é polo tecnológico? É um local onde se cria tecnologia. Vale do Silício nos Estados Unidos, por exemplo, é um polo tecnológico, onde se cria tecnologia. No Brasil tem isso? Tem. São José dos Campos, o ITA, né? Instituto Tecnológico da Aeronáutica, lá tem o ITA. E outras universidades, né? Então, lá em Campinas tem a Unicamp. Então, tem alguns
locais que qualificam a mão de obra, né, para a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico. Tranquilo? Beleza. Mas, como vimos, o nosso maior porcentagem do PIB está ali, ó, nos serviços. Tá? Quando nós falarmos em reestruturação produtiva daqui a um pouquinho, a gente vai voltar a falar desses serviços aqui, ó, desses serviços. 76%. Da onde vem esse serviço? Do comércio, vem dos serviços públicos, né? De várias outras, vamos dizer assim, agregações do terceiro setor, do comércio e do serviço, que é o que mais abarca aqui. A maior porcentagem de trabalhadores, 59%, está trabalhando aqui. Então, é eles que estão produzindo, né, riquezas e somam a parcela dos 76%. Tranquilo? PIB. O oitavo maior PIB, sétimo, nono, sexto, né, vai se alternando, depende das condições do ano, né, mas temos um PIB de aproximadamente 6 trilhões de reais. Tá? Bom, daqui nós vamos para os sistemas agrícolas. Tá? Bem facinho essa aqui. Ó. Sistemas agrícolas são 2, né, modos de sistemas agrícolas. O extensivo e o intensivo. Beleza? 2 sistemas agrícolas que nós não podemos esquecer. O extensivo é o quê? É aquele que tem pouca tecnologia, beleza? Vou começar com essas primeiras palavras aqui, ó. Pouca. Não vou botar nem pouca, vou botar ausência de tecnologia, tá? Ausência de tecnologia, beleza? Esse sistema que tem ausência de tecnologia, se não tem a tecnologia, tem muita mão de obra. Mão de obra. Muita mão de obra, emprego de muita mão de obra. Se tem emprego de muita mão de obra, tem ausência de tecnologia, tem baixa produtividade. Produtividade. Se tem baixa produtividade, usa técnicas agrícolas tradicionais. E a gente vai ver quais são depois, tá? É aquela de sem uso da genética, uso da adubagem, né? Uso de equipamentos, vou botar o top de equipamentos por via satélite, por exemplo, né? GPS e tal, mapeamento de áreas, não tem isso aqui, tá? Não tem, beleza? E o intensivo é o contrário daquilo ali, ó. Ó, muito emprego de tecnologia. Muito emprego de tecnologia. E aí, pouca necessidade de mão de obra. Né? Alta produtividade. O que mais? Técnicas modernas. Vou botar aqui, ó. Técnicas modernas de produção. Né? E aí, pensa em tudo isso. Adubagem, né? Modificação genética de sementes e tal, que nós vamos falar mais um pouquinho logo para frente. Tá? O importante aqui é só identificarem e distinguirem um do outro. Isso é importantíssimo, tá? Distinguirem. Qual é o mais utilizado no Brasil? Qual é o mais utilizado no Brasil? O sistema intensivo ou o sistema extensivo? Né? Já a gente vai falar aqui. Isso é importante saber também. Tá? Dentro do sistema intensivo, que técnica é mais utilizada? Quem veio primeiro?
Veio esse ou veio esse? Logicamente que veio esse, porque a tecnologia ela foi sendo inserida aos poucos, né? Aos poucos. Esse sistema intensivo, né, ele chega no Brasil no final da década de 60 aproximadamente, tá? Com a chamada Revolução Verde. Revolução Verde. Revolução Verde, que depois a gente vai também lembrar o que foi essa Revolução Verde. Tranquilo? Então distinguimos do intensivo do extensivo, tá? Basicamente, sem tecnologia, com tecnologia. Os sistemas agrários, dos sistemas agrários, nós temos alguns modos também, tá? Nós temos o primeiro, que é o sistema tradicional. Sistema agrário tradicional, nós temos o sistema plantation. Nós temos a agricultura itinerante, e nós temos a agricultura, que eu esqueci o nome dela agora aqui, a agricultura jardinagem. Sempre esqueço dessa aqui. Beleza? Na prova, lembrei, na prova da PM de São Paulo, no domingo, caiu um sistema desse. Olha só, que coisa mais simples, né? Caiu esse sistema aqui, ó. O itinerante. Só que não estava dizendo itinerante lá, né? Perguntava assim, dava 3 consequências da utilização de um sistema desse, e aí perguntava o que era lá embaixo. Aí tinha lá, dentre outras, né? Tinha lixiviação. Lixiviação é um sistema agrícola? Não é. Tinha lá. Aí até uns guris lá do quartel vieram. Sargento, dá uma olhada aqui e tal. Eu respondi lixiviação. Todo mundo no final lá disse que era lixiviação. Falei, cara, tu errou, bicho. Não quero te dizer nada, mas acho que tu errou. Aí, claro, analisei a questão lá e tal. Errada, né? Então, a lixiviação era uma consequência. Descobertura vegetal, tinha uns negócios lá e tal. Bom, e aí tinha lá queimadas. Era a resposta certa. Queimadas era a resposta certa, que é o que o sistema itinerante utiliza. É aquela técnica das queimadas. O que as queimadas fazem? Elas tiram a umidade do solo, matam os micro-organismos do solo. Que mais que elas fazem? Matam toda a cobertura vegetal, né? Deixa o solo exposto. Então, por que fazem queimadas? Queimada é uma técnica tradicional, quando entendo tradicional como antigo, que veio primeiro, lá no final, lá antes, né? Lá antes. Os índios fazem hoje muito isso no Brasil ainda. Índios queimam, porque tem que desmatar, tem que roçar, é um saco, né? Bota fogo. E entende-se que as cinzas, elas atuam como adubo. De certa forma, sim. Só que os prejuízos são maiores do que os benefícios. Tu tirou a umidade do solo, tu matou os micro-organismos que produzem oxigênio ali e tal, né, o fósforo, né? Então, tu só prejudica o solo, na verdade. Mas a cinza vai adubar e tal, mas, como eu falei, os prejuízos são maiores do que os benefícios. Beleza? Itinerante. Então, olha aqui, bota aqui, ó, chamada de coivara, tá? Uma técnica indígena. Queimadas. Queimada, tá? O plantation, importantíssimo, é o que mais cai em prova. Plantation, cultivo de um produto. O plantation, tá? Vou falando devagarinho para vocês ir anotando. Plantation, cultivo de um produto. Muito emprego de mão de obra. E mão de obra geralmente escrava, tá? Escrava no plantation. Cana de açúcar era plantation. O café no início foi plantation, tá? Então cultivo de um produto único, voltado esse produto ao quê? A exportação. Cultivo do produto voltado à exportação, com o emprego desses artifícios aí. Mão de obra escrava, grandes áreas, tá? Muito emprego de mão de obra, tranquilo?
Ah, mas então no Brasil não é mais utilizado o plantation porque não tem mais mão de obra escrava. É, realmente não tem mais, né? Mas o plantation ainda existe uma certa utilização, tá? Apesar de não ter mão de obra escrava, eu tenho grande emprego de mão de obra em algumas culturas. Não é muito usual aqui no Brasil, mas em países da África subsaariana, por exemplo, né, eu tenho ainda a utilização desses sistemas, desses modos aqui. E é o que mais cai em prova, beleza? E às vezes eles relacionam com a cana-de-açúcar, né? Então tomem cuidado quanto a isso. E a técnica de jardinagem, que lá na prova de PM São Paulo também tinha, chamada de terraceamento. Terraceamento é a técnica de jardinagem, né? Terraceamento. Tava lá. Terraceamento. No Brasil é comum? Não. Aonde é comum essa técnica de jardinagem ou terraceamento? Em países com grandes desníveis geológicos, desníveis, né? Vou plantar onde? Por exemplo, no Japão, Sudeste Asiático, onde chove muito, né? Na época das monções. Então chove muito lá e o terreno é muito íngreme. Se eu não fizer essa técnica de terraceamento, a água vai bater na terra e vai levar tudo embora. Imagina, vai escorrer, os nutrientes vão tudo embora. E aí eles fazem essas técnicas de terraceamento, chamada de jardinagem, que é mais ou menos isso aqui, ó, uma escadinha. Tá? Aqui nós temos uma técnica parecida com a jardinagem, né, que é as nossas curvas de nível, que nós temos aqui no Brasil, né, que tem a mesma finalidade disso aqui, que é diminuir a velocidade do escoamento superficial da água, para que ela não leve embora os adubos que os caras colocam ali, os nutrientes, beleza? Tradicional. Só isso aí, ó. Olha que fácil, né? É fácil demais. Bom, do sistema tradicional, nós já temos também o sistema moderno. Moderno. É o que mais tem no Brasil. Mais aplicado no Brasil. Beleza? Mais aplicado no Brasil. Agora à tarde eu recebi uma pergunta de um aluno lá na internet, provavelmente deve estar assistindo, né? Se estiver me assistindo, 10 canguruzinhos aí no cantinho aí e tal, que ele errou a questão e tal. Brincadeira. Eu falei porque é hora de errar agora. O cara fica me perguntando, errei, professor, por que eu errei? Ah, tu errou porque está aqui escrito esse pedacinho, não deveria estar escrito. Né? Então eu falei para ele, agora é hora de errar, né? Boa. Moderno, mais aplicado no Brasil. O que tinha na pergunta que ele falou? Não sei se não está ali. Não sei se acho que era uma pergunta dos nossos exercícios. Estava lá que a agricultura familiar no Brasil é a agricultura que fornece os produtos para o mercado interno. Beleza. E aí, tudo bem, estava dizendo isso aí na questão, tal. E aí dizia assim, que a agricultura familiar ocupa as maiores extensões de áreas agricultáveis no Brasil. E aí tá errado, né? Não é. Quem ocupa as maiores áreas? Os latifúndios, né? Os latifúndios. Ou seja, 52%. Vamos botar lá no cantinho depois isso aí de novo. Bom, sistema moderno, mais aplicado no Brasil. O que é o sistema moderno? Vou botar aqui, ó, Revolução Verde, tá? É o que aplica as técnicas da Revolução Verde. E o que foi a Revolução Verde? O que foi? Né? Essa Revolução Verde também, essa historinha, às vezes já caiu em prova. Não na ESA, nunca vi, mas sei lá. Né? A Revolução Verde, ela começa em 1950. 1950. Com um engenheiro agrônomo chamado Norman Borlaug, que estava no México. Ele faz uns estudos e descobrem uma fórmula de dar resistência ao trigo lá no México. E nada mais do que modifica geneticamente. Faz com que aquele trigo fique resistente a pragas. E isso revoluciona. Logicamente que do trigo foi para tal, rapidinho se espalhou. E lógico que os Estados Unidos estavam do lado, foram os maiores beneficiados e isso se espalha. No Brasil, como eu falei, chega ali por volta do final da década de 60, no período do milagre econômico, que foi de 67 a 73. Esse período que chega realmente a Revolução Verde. Então, quando ela foi colocada para o mundo, demora um pouquinho para chegar as coisas aqui, né? Como a internet, né? 5G, não chegou ainda, né? Outros países já têm.
E aí ainda vai mais, né? Bom, então essa Revolução Verde foi essa explosão de conhecimento de melhorias em técnicas agrícolas. Da Revolução Verde, vamos pensar, ele modificou geneticamente as sementes, mas tudo isso é uma consequência. Os caras descobriram fertilizantes, adubos, maquinários foram inventados para usar essas tecnologias. Então pensem, olha só que bola de neve. Dali não parou mais. A produtividade por hectare, ela duplicou, triplicou e foi. No Brasil, para vocês terem uma ideia, de vou botar aqui do ladinho, 1974 até 2014, a produção agrícola cresceu 333%. 333%. Tá? Por que isso? Por causa da Revolução Verde. Ah, mas aumentou as áreas de cultivo. Aumentou as áreas de cultivo somente 32%. Só. Que foi no caso do Cerradão lá, né? Mas 333% de aumento na produtividade. Isso no Brasil, mas no mundo acontece isso, tá? Esse engenheiro, Norman Borlaug, ele ganhou o prêmio Nobel da Paz devido a esse feito. O slogan dele era acabar com a fome no mundo. Isso cai em prova também, tá? Acabar com a fome no mundo. E conseguiu, acabou com a fome no mundo, não temos mais fome, tá todo mundo feliz, né? Não, não é bem assim, tá? Esse é um outro tipo de questão que vem em provas, tomem cuidado. Como ele tinha esse slogan de acabar com a fome do mundo, e deu certo, a Revolução Verde foi um sucesso. Um sucesso. E aí, os autores de questões aproveitam isso aí, foi um sucesso, a fome do mundo se extinguiu, não. Não, até hoje. Hoje, de cada 10 habitantes na Terra, 1 passa fome. Tá? 1 não tem o que comer. Então é gente pra caramba. Cada 10 aqui, 1 não tem o que comer. Beleza? Não acabou. Por quê? Porque essa tecnologia, ela não chega a todo mundo, como todas as tecnologias. Todo mundo tem iPhone aí? Não, só ninguém. Bom, tem, alguns que tem, eu sei que tem. Não precisa nem dizer. Sim. O que eu quero dizer aqui? A tecnologia não chega a todos. Ela chega para quem? Para quem tem dinheiro. Para quem tem dinheiro. Eu não tenho iPhone, tenho dinheiro, né? Então ela chega para quem tem dinheiro, beleza? E a fome, ela chega para quem não tem dinheiro, né? Então, países menos economicamente mais fracos, logicamente, que não recebem tecnologias. Essas tecnologias aqui, Revolução Verde, não chegaram. A África, por exemplo, é um continente que recebe a Revolução Verde? Recebeu. Ultimamente, ela vem recebendo a Revolução Verde. Porém, o que aconteceu na África? Bill Gates é o cara que está investindo na África. Acredita? O cara dos computadores lá está investindo na África. Ele está, eu não sei qual que é a lógica dele, para mim é ganhar dinheiro, mas tudo bem. Diz que é um cunho, a Fundação Rockefeller, que é uma fundação americana lá e tal. Eles, junto com o Bill Gates, estão investindo na África para tentar diminuir a fome do mundo, daquele continente. Né? É um continente muito economicamente fraco e tal. Então estão investindo lá. E aí introduziram técnicas da Revolução Verde lá. Beleza, então tá. Vou introduzir técnicas. O que são essas técnicas? É compra de insumos, é compra de maquinários, né? Você compra tudo isso aí, vai comprando. E os agricultores africanos, alguns, entraram nessa vibe aí de comprar e tal. O que aconteceu com a maioria? Endividaram-se. E aí, a Revolução Verde na África não deu certo ainda. Mas por quê? Porque eles endividaram-se, a produtividade esperada não veio e as dívidas estavam ali.
né? Então a África tem essa particularidade, beleza? Mas no Brasil, chega lá em 1960, ok. A partir dos anos 30, nós já vimos isso aí, Getúlio Vargas, ele para e pensa, puxa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que interiorizar o meu país. Eu tenho que integrar o meu país. Lá em 1930, nós tínhamos economias em arquipélago. Ou seja, nós tínhamos o norte voltado, em 1930, iniciando o segundo ciclo da borracha. Né? Ali. E esse ciclo da borracha para quê? Retirava a borracha. Para onde a borracha? Exportada. Exportada. Beleza. O Nordeste, ele ainda tinha, apesar de ser 1930, né, tinha um antepassado de cana, cultura canavieira. Né? Mas o ciclo da cana já tinha se encerrado. Mas ainda surge, né, ainda existem plantações de cana e tal. Ou seja, o Nordeste ainda era uma economia voltada para a cana-de-açúcar. Tá? Então, Norte, Nordeste. E o Centro-Sul, basicamente o café. O Centro-Oeste não conta muito na conta. O voltado para o café é o Sudeste, né? Centro-Sul. 3 economias em arquipélago. E Getúlio Vargas viu isso. Por que em arquipélago? Porque elas não se comunicavam. O que era produzido da borracha ia embora, o dinheiro ficava lá. O que era produzido do açúcar ia embora, ficava lá o dinheiro. E o que era produzido do café ia embora e ficava ali o dinheiro. A gente viu isso aí no processo industrial. Né? Ficava o dinheiro ali. Não era... É uma riqueza do Brasil, né? Faz parte do PIB. Então, todo mundo tem que se beneficiar com isso? Não. Naquela época, não. Por que não? Porque, locais distantes pra caramba, né? Imagina, do Sudeste até lá a região de Manaus, lá e sei lá, Acre, olha a distância. Não tinha estradas como tem hoje. Os meios de comunicação eram muito precários. Então não tinha essa comunicação. Por isso que as economias eram, cada um por si, Deus por todos, era mais ou menos assim. Lógico, quem era mais forte? O Sudeste, logicamente, tal. Então economias em arquipélago. Para diminuir essas economias em arquipélago, tiveram a ideia de integrar o Brasil. Né? Aí foi o plano de integração nacional e tal. Nós vamos ver na sequência. Ainda, um pouquinho depois, em 1967, Pedro Pinchas Geiger, nós já vimos o mapinha dele aqui, e vamos falar também, ele mapeou essas economias. Ele viu lá que tinha uma região denominada de Amazônia, uma região denominada de Nordeste e uma região denominada de Centro-Sul, cada uma com uma particularidade, em arquipélago. E aí eles tentam melhorar isso aí. E lógico, um dos feitos foi, em 1960, transferir a capital federal para o centro do país, para montar uma estrutura e proporcionar a ida de pessoas para lá. Com isso, a abertura de rodovias, a Belém-Brasília, por exemplo, que foi a ligação até Belém, né? A Transamazônica, em 1973, ligando, que até hoje não está pronta, mas está ali. Se o cara tiver um pouquinho de persistência, ele vai chegar aí. Persistência em um carro 4x4, né? Principalmente um Jeep Willys e tal, nesse sentido, o cara consegue atravessar. Então, isso foi o que foi feito para tentar integrar o país. Beleza. E aí onde eu quero chegar? No início, a Revolução Verde, mesmo que viesse, ela ia ser empregada onde? Na região sul. Até 1950, 60, quem era o celeiro do Brasil? O celeiro, ou vamos dizer assim, quem produzia mais? A região sul do Brasil. Por quê? Aqui tivemos uma cultura de imigrantes europeus que detinham técnicas agrícolas, lembra da aula passada? Detinham técnicas agrícolas, aplicaram as técnicas agrícolas, tiveram a sorte de chegar num lugar que o solo é propício, o clima é propício. Cara, foi tudo top. O relevo era propício, tudo top. E aí, esse sul do Brasil, ele se desenvolve, né, agricolamente muito. Porém, essa terra satura, ou melhor, os espaços saturam. Né? Ainda hoje, a estrutura fundiária do sul do país é a mais bem distribuída, fruto dessa imigração, tal, dessas colonas que foram alocadas ali. É a mais bem distribuída, logicamente que sim.
Só que chegou um ponto que saturou, não tinha mais onde comprar terra e tal, e gente querendo comprar terra. E o governo, lá em 1930, já cria a Marcha para o Oeste. Porém, ela só é efetiva quando conseguem abrir as estradas para o pessoal chegar lá. Como é que eu vou chegar lá na região do Mato Piba, naquela época? Mas como é que eu vou chegar lá? Não tinha estrada, não tinha nada. Imagina, lá no meio, não tinha como. E após a integração do Centro-Oeste, né, Brasília e tal, Goiânia, essas cidades ali, permitiu a entrada vamos dizer assim, não vou dizer desses migrantes, principalmente sulistas, porque eram esses camaradas que detinham os conhecimentos de técnicas agrícolas, né? Nordestinos foram para a construção, como nós falamos na aula passada, mas os sulistas foram para desbravar. Foi criado também, né, programas agrícolas, programas agrominerais, polos agrominerais de agricultura e de mineração na região norte, vamos falar daqui um pouquinho, tá? Proporcionou o INCRA, né, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ele abriu, eram áreas de 100 hectares que eram distribuídas para o pessoal. Principalmente os gauchada foi esperta, né? Se foram, Rondônia é um estado colonizado por gaúcho, praticamente, né? Porque eles aproveitaram essa colonização feita pelo INCRA nessa época e se foram para lá, beleza? Com isso, abriu-se essas oportunidades, a Revolução Verde ela foi sendo introduzida no país. Vejam que ela foi sendo introduzida na década de 60, mas só em 74 em diante que a produtividade aumenta, lógico, não é de um dia para o outro, tá? Comecei, já vou, né? Só a partir dessa década que a produtividade realmente colhe os frutos da Revolução Verde, beleza? Tranquilo? Então ela foi primordial? Claro que sim, é até hoje? É. Só coisa boa da Revolução Verde, tô falando, né? Só coisa boa, né? Melhoramento genético de sementes, tal, técnicas agrícolas, um monte de coisa, inseticidas, pesticidas, tudo que vocês possam chamar, só top. E aí que é a crítica da Revolução Verde, muita crítica, né? A Revolução Verde no mundo, ela aumentou aumentou o efeito estufa, ela aumentou a emissão de gases na atmosfera, né? Então ela causou muitos prejuízos ambientais e causa até hoje. Então não há mal, não há males que vêm para bem ou bem que vem para mal, não sei, né? Ou seja, é uma coisa boa, triplicou o número de alimentos no mundo e tal, mas destruiu muitos locais, e vem destruindo até hoje, muitos locais na parte do meio ambiente. Nós vamos falar daqui um pouquinho também, tá? Então, Revolução Verde tem os dois viés das perguntas. Tem um que vem falando bem, e aí fala da melhoria genética das sementes, da produtividade e tal, e vem um outro dizendo das causas da Revolução Verde, que são, das consequências, melhor dizendo, que são destruição da biodiversidade, né? Redução da biodiversidade, redução da soberania alimentar. Redução da soberania alimentar. O que é soberania alimentar? É produzir tudo que eu preciso, né? Um país que é soberano alimentar produz tudo o que precisa. Existe um país que produza isso, tudo que precisa? Pode até existir, não sei nem dizer quem, mas é muito difícil, tá? O Brasil, por exemplo, é um país rico, produz, é o segundo maior produtor de grãos no mundo. Produz tudo que precisa? Não. Mas por que não produz? Porque não tem espaço? Não. Porque não tem tecnologia? Não. Porque o clima, às vezes, pede um clima diferenciado. Às vezes eu preciso, para produzir esse produto, tem que ser clima temperado, tem que ser clima não sei o que, tem que ser tal, né? Mas, lógico, nós temos um país que tem uma diversidade comparado com muitos outros gigantesca. Países europeus, por exemplo, climas temperados,
neve em parte do ano, neve, pá, não tem planta que resista, é muito difícil, né? Então tem períodos do ano que não tem como se produzir nada. O solo é coberto por neve, como é que eu vou produzir? No Brasil não temos isso. Nós temos produção o ano inteiro. Vai alternando os produtos, temos produção o ano inteiro. Porém, a Revolução Verde, como eu falei, ela afeta a soberania alimentar. Por que também? Porque produz-se o que dá dinheiro. Esquece-se de se produzir o feijão, carioquinha, o feijãozinho vermelho, não sei o que e tal, aquele milho. Esquece-se de variar as produções. Ou seja, a Revolução Verde ela é para produzir produtos que gerem dinheiro, as commodities, soja, milho, né? E outras que agreguem valor, que façam o PIB aumentar, né? Que deem dinheiro mesmo. Produzir variedade de espécies. Vou produzir aqui um pouquinho de feijão, vagem, vou produzir aqui não sei o que e tal. Não. Policultura. Quem faz a policultura? Só quem faz a policultura é a agricultura familiar. É o cara do sítio. Aquele que vai vender e tal, o cara do sítio. As grandes empresas, os grandes latifúndios é produção para exportação, que são amparados pela Revolução Verde, que é a que reduz a genética. Né? Aquele feijão, ou melhor, aquela qualidade de milho que existia lá nos antepassados, dos nossos avós, bisavós, muitas vezes não existe mais, porque se perdeu. Hoje é milho cor-de-rosa, né? Não tem aquele milho híbrido. O cara tem que pegar de luva, máscara. É tão tóxico que Deus o livre. Quando começou os transgênicos, né? No Paraná, teve um período que foi proibido o plantio dos transgênicos, que é né? Meu Deus, isso aí vai causar, vai deformar as pessoas, vai causar câncer e tal. Sei lá, não sei, quem sabe. Né? E o câncer é o quê? É uma deformação nas células, né? Causadas por quê? Acredita-se que por excesso de hormônio, excesso de veneno, sei lá, causados aqui pela Revolução Verde. Olha a coisa ruim também, né? Então pense, tem coisa boa, mas tem coisa ruim. Redução da diversidade das sementes. A Revolução Verde, ela causa desgaste do solo. O cara sempre produz soja. Não tem solo que aguente. Mas aí, por que ele produz ainda? Porque bota mais adubo. Na próxima colheita, ou na próximo plantio, mais adubo. E mais adubo, e cada vez mais adubo. Né? Esse adubo infiltra, esses produtos infiltram, vão para os lençóis freáticos e tal, causou a desgraceira. Beleza? Bom, Revolução Verde, falei bastante, já chega na Revolução Verde. Já sabem, importantíssimo, tá? E para nós finalizarmos aqui esses sistemas agrários, nós temos os sistemas alternativos, tá? Sistemas alternativos. Dos sistemas alternativos, nós temos que é 2, né? Os sistemas ecológicos. Vou ver se eu boto ecológicos primeiro. Não, primeiro o orgânico, depois o ecológico. Os sistemas orgânicos e os ecológicos. Os sistemas alternativos, eles vêm crescendo muito no mundo. Lógico, eles não vão chegar aos pés do sistema moderno, pode ter certeza disso. O sistema alternativo, ele gera dinheiro? Também, sim, né? Ele agrega valor ao produto? Agrega, porque é um produto sem agrotóxico e tal. Às vezes nem é, mas tá lá, bonitona, aquele tomate desse tamanho, é orgânico, mas eu duvido, né? Mas tá lá, aquele tomatão, tal, orgânico. Beleza, não tem como investigar, mas é muito difícil ser, mas tudo bem. Tá? Mas essa é a jogada do alternativo. É produzir sem a produção de agrotóxicos, sem a produção de produtos químicos. Isso prevenindo doenças e tal, pá. Ou seja, eles agregam valor ao produto, então eles estão crescendo, e muito, tá? Estão crescendo muito. Dentro dos alternativos, nós temos os orgânicos e os ecológicos.
que no final vão ser quase a mesma coisa, tá? Com algumas diferenças. Os orgânicos eu produzo sem adição de produtos químicos. Mas o jeito de se produzir, eu posso usar técnicas modernas, não tem problema. Eu vou lá e planto com uma máquina de colheita, uma máquina de plantar, uma plantadeira e tal, colho, uso máquinas e tal. Porém, os ecológicos, não. Tá? Os ecológicos, sem a adição de adubos, insumos e tal, como os orgânicos, porém, no modo ecológico, é um modo pautado em técnicas tradicionais. Modo pautado em técnicas tradicionais. Também é umas pegadinhas que vem em prova, tá? Parece a mesma coisa, mas não é. Aqui, as técnicas é aquela da enxada, né? Por que ter esse ecológico? Não é mais fácil com máquinas e tal? Esse sistema ecológico ele foi criado para resgatar aquela cultura de arar a terra, né? Tentar voltar ao passado. Beleza? Resgate. E ocupar essa mão de obra do campo e tal, valorizar e assim por diante. Beleza? Ok, sistemas agrícolas e tal, pá. Da estrutura fundiária, eu acho que nós já falamos alguma coisa, né? Eu vou recordar algumas coisinhas aqui da estrutura fundiária. Vou botar aqui, ó. Estrutura fundiária brasileira. Estrutura fundiária do Brasil. Né? Eu falei para vocês, em outra aula, que nós temos dois tipos de estrutura fundiária, né, no mundo. A concentrada e a equilibrada. Né? A estrutura equilibrada é aquela onde as terras agrícolas são mais bem distribuídas. Né? Ou seja, o número de produtores, né, o número de produtores é mais bem distribuído. As propriedades são menores, né? O número de propriedades é maior, então não tenho muita terra nas mãos de poucos. Equilibrada. Característica de países desenvolvidos. Tranquilo? Antes de eu botar, deixa eu botar um negocinho aqui que eu peguei aqui, ó. Um bisuzinho aqui para vocês, ó, para nós lembrarmos aqui, ó, que tá aqui, ó. Olha só. Área cultivada, botar assim, ó, área cultivada. Deixa eu ver um pouquinho melhor aqui. Área cultivada, área cultivada, beleza. No Brasil, nós temos uma área cultivada de 7,6% do território. Do território, tá? 7,6% do nosso território é cultivado no país. É uma das menores áreas do mundo, tá? O Brasil é um país que mais preserva a natureza, um dos países que mais preserva a natureza. 60% do território brasileiro é de áreas preservadas. 60%. Tá? E ainda ficam jogando pedra, né? Jogando pedra, que o Brasil está desmatando e tal, beleza. Bom, para comparação, a título de comparação aqui, ó, vamos colocar outros aqui. Brasil, tá, vou deixar ele aqui em cima. Né? Nós temos a Rússia, que é um imenso país, como vocês já sabem, eles têm 9,1%. Não tem mais porque a parte de cima deles lá é gelo, né? Não tem nem o que fazer lá. A Sibéria lá é saci lá, né? Não tem o que fazer. Vou botar aqui vírgula. Bom, nós temos também aqui, ó, os Estados Unidos com 18,3% do seu território cultivado. A China, filha da mãe. A China tem 17,7% de área cultivada. A Índia, também um gigantesco país, tem 60,5% de área cultivada. E países europeus
europeus, em média, também são a maioria país pequenininho, né? Em média, tem de 45 a 65% de áreas cultivadas, beleza? Isso aqui eu trouxe, eu estava lendo uma matéria ali, e é interessante nós, a título de comparação, nós lembrarmos isso aqui. Tranquilo? Ficou bem no cantinho embaixo, com a bota, mas tá bom. Bom, da nossa estrutura fundiária, tá? Da nossa estrutura fundiária. É uma estrutura concentrada, como nós já falamos. Vou colocar aqui na primeira aqui, ó. Ela é concentrada nas mãos de poucos, beleza? Concentrada nas mãos de poucos. Latifúndios correspondem a 2% das propriedades. 2% das propriedades. Porém, 45% das terras agricultáveis. Beleza? Os latifúndios. As pequenas propriedades correspondem a 80%, pequenas e médias propriedades, 80% das propriedades e apenas 15% das terras. Beleza? 80% e 15%. Então, só para nós termos uma noção de como é desigual, já nas terras, tá? Como é desigual. E aí, o que é importante também, saber disso e saber por quê. Por que é assim? Por que não foi distribuído esse negócio aí? Porque já começou errado. Começou lá nas capitanias, né? Aquela historinha lá das capitanias hereditárias. 1500, vieram os camaradas aqui, pá, só exploraram e tal, pá. Então, a concentração de terras tem herança. Das capitanias, tá? É um dos motivos. Herança das capitanias. Bom, 1534, né? Foram divididos em capitanias hereditárias. Beleza. Ok. 1822, nós fomos emancipados, né? Então, nos tornamos independentes. E essas terras das capitanias hereditárias, as que não prosperaram, que era com exceção de Pernambuco e São Vicente, foram devolvidas. Essas terras foram chamadas de terras devolutas. Terras do governo, terras que foram devolvidas. Essas terras devolutas aqui, ó, né, em 1824, foi estabelecida a concessão por posse. Concessão por posse. Ou seja, quem se voluntariasse podia ter um pedaço de terra lá para cultivar. Sim. Qual era o objetivo dessa posse dessas terras? Por que foi feito isso? Né? Porque nesta época precisava se cultivar, vamos dizer assim, que pequenas propriedades cultivassem os alimentos para comer. Tá, mas e quem já estava ali? Quem já estavam eram os latifundiários, que produziam commodities, né? Na época não eram chamados de commodities, mas produziam plantation, então único produto. Então, lá nos mercados, para alimentar aquela população, precisava ter pequenas propriedades. E aí, em 1824, teve a concessão da posse, né, de terras. Ok? Beleza.
tudo estava indo muito bem, até que em 1850, né, teve, vou botar em vermelho, a Lei de Terras. Tá? A Lei de Terras deu uma modificada. Ou seja, a partir de 1850 foi proibida a posse de terras. Quem tinha posse, devolveram. E aí, a partir da Lei de Terras, a aquisição da terra era só por compra, né? Leilões e tal, só por compra. Quem comprou terra? Quem tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro? Os grandes produtores rurais, que ficaram maiores ainda, os latifúndios foram cada vez maior. Bom, essa lei de terras também cai em prova. Ela teve o intuito de vender as terras, logicamente, mas o maior intuito foi fornecer mão de obra para o grande produtor. Olha só como é uma sacanagem, né? Vou botar aqui, ó, fornecimento de mão de obra para os grandes produtores, porque em 1850 proibiu-se o tráfico negreiro, proibiu-se. E aí com isso ficou escassa a mão de obra, então precisava de mão de obra. Mas os trabalhadores livres, eles eram poceiros. Eu quero trabalhar para o grandão ali, eu vou trabalhar aqui na minha lavourinha pequena, tal. Ah, é? Então tá proibido a partir de hoje. Vai comprar terra se tu quer. Aí não tem dinheiro para comprar, vai ter que fazer o quê? Se obriga a ir trabalhar para esses caras, beleza? E assim, né, vem seguindo cada vez maiores os latifúndios, nenhum comprando essas terras aqui, beleza? Bom, isso foi vamos dizer assim, a formação dos latifúndios brasileiros. A formação se deu exatamente desta forma. Bom, mas ninguém fala nada, todo mundo fica quietinho. Então tivemos alguns momentos, por exemplo, 1940 e 1960, nós tivemos uns camaradas que meteram a boca ali, ó. Foram chamadas das ligas camponesas. Ligas camponesas. E o que eram as ligas camponesas? Eram trabalhadores rurais que reivindicavam o quê? A reforma agrária. E começaram a se exaltar e queriam proporcionar ou fazer a Revolução Camponesa. Tá? Não aconteceu, não aconteceu. Porque em 1964, o governo, então, da época, né, 1964, ele estabelece o Estatuto da Terra. Né? No Estatuto da Terra, o objetivo era reforma agrária. Né? Beleza. Esse era o que estava escrito no papel. Mas na prática, esse Estatuto da Terra, que prometia distribuir as terras, né, pelo descontentamento dos camponeses, prometia distribuir as terras, na prática não fez nada. Foi estabelecido esse Estatuto da Terra para dar um cala-boca nesses caras aqui. Consequência, foi extinto as ligas camponesas. Como extinta? Não, ó, fizemos o Estatuto da Terra. A partir de hoje as terras serão distribuídas. Pronto, as ligas camponesas sumiram. Não precisa mais brigar então, foi resolvido. Então. Os grandes proprietários desta época, eles forçaram o governo a criar o Estatuto da Terra também, porque essas ligas camponesas iriam invadir os grandes latifúndios. E aí eles também solicitaram ao governo que tome partido e faça alguma coisa. E aí prometeram reformar a agricultura e não reformou nada e foram extinto as ligas camponesas.
É o N mesmo, né? Extinto. Não, tô normal então hoje. Beleza? Extintas ligas camponesas. 1964. Bom, aí para nós finalizarmos aqui, não reformaram a agricultura, não fizeram, com exceção de 1973, 72, que o INCRA promove aquela distribuição de terras em Rondônia e tal, né, que eu falei anteriormente, proporcionando uma, assim, uma integração do interior do país, mas no contexto geral, se alguma pergunta vier com relação à reforma agrária, ineficiente é a palavra, beleza? Eles podem até dizer, não, mas a reforma agrária desenvolveu não sei o que. Não, de forma geral, ineficiência, foi ineficiente. Existiu o projeto? Sim, lá já em 1964. Foi botado em prática? Não. Eficientemente? Não. Tá? Essa é a resposta que vocês têm que ter lá. Beleza? Estatuto da Terra. E aí, não tendo nada disso aqui, lá em 1980, surgem novos movimentos. E um deles é o MST, Movimento Sem Terra. Novos movimentos de luta pela terra. Beleza? Falando em movimentos, né, já estamos falando isso aqui, que lógico, tem tudo a ver, os movimentos sociais no Brasil. Que tipos de movimentos sociais nós temos no Brasil? Disputa por terra, que são esses, né? Disputa de poceiros. Existem poceiros ainda? Ainda existe. Poceiros. Disputa de terras indígenas, né? Demarcação de terras indígenas. É um dos maiores problemas, principalmente na região norte, né? Demarcação de terras indígenas, construções de barragens, principalmente na região norte, né? Os índios ficam uma zarara de brabo, né? Porque tiram a terra deles e tal. Então, existem esses movimentos, tá? Movimento de atingidos por barragens, movimentos de catingueiros, já ouviu falar de movimento de catingueiros? Movimento de pantaneiros, existe, todos esses movimentos, tá? Lógico, uns com mais força, outros com menos, mas que existem esses movimentos aqui, e eu digo isso porque tem questões que dizem que os movimentos sociais, de reivindicação, tal, foram extintos no Brasil. Não, nós temos ainda muitos movimentos. Tá? Beleza? 1980, cria-se o MST aqui. Pode falar. Movimento quem? Poceiros. O que são os poceiros? São os caras que têm as posses de terras. E aí o que acontece? Por determinado motivo, grileiros, que são grileiros? Os cara que tomam posse de terras à força. Tu é poceiro. Tu tá numa terra e não tem... Quem é poceiro não tem escritura da terra. Tu não é dono da terra. Tu tem concessão do governo. Tu não pode vender, tu não pode fazer nada. Tu pode usar. Se o governo disser do dia pra noite, ó, vou precisar da tua terra, tu vai ter que sair daí. Foi o que aconteceu aqui, né? Tu vai ter que sair, pronto. Não é dono. E aí existem isso aí. Aí o que acontece? Um grileiro, que são camaradas que roubam até, basicamente isso aí, é um roubo. O cara chega lá, viu, tu é poceiro, né? Então tá, ó, eu tenho a escritura da propriedade aqui, ó, essa propriedade aqui é minha a partir de hoje. Vaza. Mas não é tão simples assim. Eles chegam armados com jagunços, capangas e tal, e muitas vezes vocês têm até amanhecer o dia para sumir daqui. Acontecia muito antigamente. Hoje, em alguns lugares ainda acontece. Tá? São os grileiros. Ilegais, logicamente. É uma prática totalmente legal que existe. Isso é importante. Já caiu uma prova da ESA, tá? Grileiros poceiros. Já que eu estou falando nisso, eu vou botar aqui, ó, que esse tema chama-se... é o nome desse tema aqui, deixa eu só lembrar do tema. Ele é o... Não é disputa pela terra, não. Ele é... Aqui no final, aqui, ó. Esse tema, ele é chamado de relações, disputa pela terra em cima, ó. Relações de trabalho na agricultura, né? Relações de trabalho no campo. Relações de trabalho no campo. Já caiu na prova da ESA isso aqui, tá?
Relações de trabalho no campo. Quais são as relações? Caiu... Não lembro aonde foi, mas caiu recentemente num concurso aí também, isso aqui. Ó. Bom, que tipo de relações no campo nós temos? Nós temos os poceiros, nós temos os grileiros, que eu acabei de botar aqui, nós temos os meeiros, vou botar aqui, não vou botar meeiros, vou botar parceiros. Parceiros. E nós temos os, vou botar aqui do lado, arrendatários. E os trabalhadores. Do campo. Não, mas todos são trabalhadores. Basicamente sim. Bom, qual que é a diferença, tá? Nós lembrarmos aqui. Os poceiros, aqueles que não têm escritura da terra, não têm, eles tomam posse da terra legalmente, lógico. O governo dá uma distribuída ali, tá? Ó, esse pedacinho aqui é teu, esse pedacinho aqui é teu. Porém, você não pode vender. Você não... Quem são os... Existem no Brasil ainda? Assentamentos de sem terra. Eles não ganham a terra. Eles não podem vender a terra. Eles tomam posse. Tá? Só que existem em alguns contratos de assentamento que o cara, por determinado tempo, ele não pode vender. Tá? Não sei se é 10, 20 anos, tem uns prazos assim. Tá? Após esse período, se ele mantiver na terra, ele ganha a escritura, pá, e ele pode vender e tal, se quiser e tal. Beleza? O que não pode é o cara tomar posse, já ganhar a escritura e já vender, porque vai virar um comércio, né? O MST vai virar comércio. O cara vai lá, pá, ganha um pedaço de terra, pá, vende, vai atrás, monta na Kombi de novo, ou monta na Belina velha e vai invadir outra fazenda, né? Aí você faz a reforma agrária, divide um pedacinho, toma para você também. E aí ele já vende outro e tal. Isso para isso não acontecer, ele só toma um posse e não ganha o título de propriedade, pelo menos no início, né? 10, 20 anos, se não me engano. Tá? Poceiros. Tá? Os grileiros é aquelas figuras que eu falei que eles invadem propriedades e à força tomam posse. À força. Tá? A bala. Beleza? A bala. Os parceiros são aqueles que fazem parcerias com o dono da terra, né? E essa parceria pode ser os meeiros, os terceiros, né? Ou seja, os meeiros, eles entram nas terras, né, logicamente autorizados de proprietários que não estão usando a terra, e produzem nas terras deles, alheias, a troco de partes da produção. Os meeiros produzem soja, por exemplo, metade da produção vai para o dono da terra e metade fica para eles. Ou 1/3 da produção fica para eles e 2/3 para o proprietário, ou assim por diante. São os meeiros e parceiros, esse regime aqui. Os arrendatários, eles alugam a terra, eles pagam pela terra. Tá? Independentemente de se der produção, se não der produção, eles têm que pagar. Né? Vou pagar. Lógico, se a produção foi maior, eles saem no lucro. Se a produção foi menor, eles vão ter que pagar. É o aluguel. Eles alugam as terras. Beleza? Chamados de arrendatários. E os trabalhadores, que são os que trabalham em empresas rurais. Contratados, carteira assinada, 13º, fundo de garantia, né? Impostos estaduais ali e tal. Beleza? É como se fosse um trabalhador de uma indústria. Só que esse trabalho no campo tem esse formato também, dos trabalhadores. Beleza? Trabalhadores formais. Essas são as relações de trabalho que já caiu na prova da ESA. Já caiu, se eu não me engano, falando dos parceiros. Tá? Dos parceiros. Tranquilo? Beleza. Bom, da estrutura fundiária, deixa eu me lembrar aqui o que mais que nós temos aqui. Latifúndio, já falei disso aqui. Papá. Tá. Para nós fecharmos essa estrutura fundiária, para nós fecharmos essa agricultura, vamos falar um pouquinho de cada região, tá? Cada região. Vou botar aqui, ó, região sul, né? Isso só aspecto da agricultura e pecuária, né? Região sul.
Características aqui, ó. Estrutura fundiária. Mais bem distribuída. Tá? E aqui nós precisamos entender por que ela é mais bem distribuída. Porque os caras do Sul são os mais top? Não. Por questões históricas. Né? Lá, 1850, né? Final do século XIX, chegam os imigrantes no Brasil. Convidados, né? Os imigrantes que vieram para servir como mão de obra no café e depois, no segundo período, se nós vimos na aula passada, servir como povo para povoar, ocupar áreas. E essa área ocupada era aqui no sul, porque eram áreas que estavam ainda, eram brasileiras, porém estavam meio que em litígio ali, ó. Guerra do Paraguai, 1874? Isso, 74, eu acho um negócio assim, 1870, né? Tava ali acontecendo, bombando. O que era a Guerra do Paraguai? Disputa territorial aqui nessa região, né? Da Cisplatina aqui, ó. Aqui, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso. Tava ocorrendo essas guerras. Então tinha que colocar gente para morar ali, para ocupar essas terras. E aí colocaram os imigrantes. E esses imigrantes se distribuíram e, de maneira geral, comparando com outras áreas do Brasil, pertencem à estrutura mais bem distribuída. Então quer dizer que não tem latifúndio no sul do país. Não é verdade, né? Não é verdade. Lógico que tem, muito. No Paraná, meu Deus do céu, vai daqui a Guaíra, nossa senhora, essa plantação. Né? Então, pequenas propriedades é difícil tu achar. Tu acha, sabe aonde? Nos vales dos rios ali, onde tem buraco, ninguém quer plantar, não tem como plantar nada, aí sim. Santa Catarina é um dos estados onde a estrutura fundiária é mais bem distribuída. Por quê? Porque os caras foram mais organizados, se distribuem melhor? Não, porque Santa Catarina é um estado muito desnivelado. Né? Não tem áreas grandes que nem tem aqui no Paraná, planinha e tal, não. Lá é tudo assim, ó. É buraco, subiu, é assim que eu sei porque eu sou de lá. Né? E ali, as pequenas propriedades, elas tomaram conta, e até hoje, né? Porém, hoje, olha as consequências. Santa Catarina é um dos melhores estados para se morar. Os índices de desenvolvimento humano melhor que tem. Por quê? Não tem gente tão rica, mas também não tem gente tão pobre. O pessoal vive bem. Né? Vive bem. O índice de desigualdade social também é menor. Por quê? Pequenas propriedades. Todo mundo consegue produzir um pouquinho e todo mundo vive feliz. Não tem nada de errado em Santa Catarina, lógico que tem, né? Mas, em questão de distribuição fundiária, lá é bem distribuída, tá? Mas o sul inteiro é assim, tá? A agricultura, não vou botar mecanizada, vou botar moderna. De maneira geral, a agricultura é moderna, bem desenvolvida, técnicas agrícolas, eles chamam de agricultura 4.0. O que é agricultura 4.0? É aquela comandada por drone, passa um drone na fazenda do cara. O colono agora tá lá, ó, pá, botinha Caterpillar, ó, só ali, ó, pá, drone, né? Sentadinho na frente, na varanda da casa e tal. Assim, agricultura 4.0. Essas informações colhidas pelo drone são jogadas para satélite que vai lá para o depósito dele, que já carregam as máquinas de adubo, não sei o que e tal. Resumindo, é a agricultura moderna, essa é a agricultura 4.0. Menor uso de mão de obra possível, tá? Mas aqui, agricultura moderna, ok. Mais bem distribuída, isso aqui já resume a região sul. Já resume a região sul, tá? Da região sul, vamos botar para a região sudeste. Região sudeste, tá? A região sudeste, ela tem um certo desenvolvimento agrícola também, lógico. Nós tivemos ali o café, né? Tivemos culturas. Hoje o Sudeste é o maior produtor de
de cana-de-açúcar, né? Laranja. Então, o interior do estado de São Paulo, ele é muito bem distribuído. A estrutura fundiária do estado de São Paulo é dividida em pequenas, médias e grandes. Ou seja, tem pequenas propriedades, tem médias propriedades e tem grandes propriedades também, tá? O estado do Rio de Janeiro é o estado com o maior número de latifúndios. O estado do Rio de Janeiro é o estado com o maior número de latifúndios, tá? Então ele tem um certo equilíbrio nas estruturas, equilíbrio nas propriedades, né? Tem grandes propriedades, tem um monte, pequenas propriedades também tem, tá? Então ele tem esse, mas assim, é nivelado. Aqui é a mais bem equilibrada, quer dizer que não tem muitos latifúndios. Aqui tem muitos latifúndios e muitas propriedades pequenas, tá? Entenderam a diferença de uma da outra? Então vou botar aqui, ó, a estrutura com pequenas, médias e grandes estrutura com pequenas e médias e grandes propriedades. Beleza? O destaque da região sudeste, apesar de ter muita produção de cana-de-açúcar, como eu falei e tal, até o café lá em Minas Gerais e tal, o destaque é a indústria. Tá? O destaque é a indústria. Tá? Produção de bovinos, né? Criação de bovinos também tem muito aqui no interior de São Paulo, mas o destaque para eles é produção industrial. Tá? Então não tem o destaque na agricultura. Aí sim, nós vamos agora para a região centro-oeste. Região centro-oeste. Pá, essa aqui, as palavras chaves são estrutura fundiária concentrada, estrutura concentrada, centrada, beleza. E essa é a principal palavra que nós temos aqui, ó, agricultura, ultra intensiva, tá? Que é o nível hard de técnicas aqui, tá? É agricultura ultra intensiva. O que é isso aí? É a mais top que pode ter, tá? É aquela que tem o maior nível tecnológico, tá? Grandes produções, agricultura ultra intensiva é o que vamos dizer assim, que deixa essa região ser diferente e ser o celeiro do Brasil. Celeiro do Brasil, beleza? E aí na sequência a gente vai falar, quando nós falarmos... Não, já vou falar já, né? Pode ser que não tenha outra oportunidade. Vamos falar aqui, principais áreas, né? Vou botar aqui, ó. Vou botar tudo em maiúsculo. Matopiba, né? Não podemos esquecer dessa região. Piba, tá? Não podemos esquecer a região onde se produz muita produção, tá? O próprio Mato Grosso. Tá? E no centro-oeste, né? Vou botar aqui assim, vou desenhar um mapinha do centro-oeste aqui, ó. No centro-oeste, tá? Isso aqui, nunca vi perguntar em prova, tá? Mas é mais ou menos o que acontece lá, ó. Tá? Lá no centro-oeste, ele é mais ou menos dividido assim, ou foi dividido assim, mas naturalmente, tá? Tô aqui, ó, centro-oeste, mais ou menos aqui assim, tá? Beleza. Centro-oeste é mais ou menos dividido assim. Desse lado, a maior parte da agropecuária é voltada para a pecuária. Desse lado é a agricultura, tá? Basicamente é mais ou menos dividido assim. O Mato Grosso, no seu lado oeste, é mais pecuária. Professor, mas eu conheço um amigo meu que tem uma fazenda lá em Rondonópolis, que fica aqui, que o cara é fazendeiro, tem um monte de soja, planta soja, sim, tá? Mas assim, se você for tiver que dividir,
aqui ficam os bois, aqui ficam os grãos. Tá? Beleza? Basicamente assim é a divisão ali no centro-oeste. Tá? Basicamente assim. Bom, centro-oeste então, estrutura concentrada, agricultura ultra-intensiva, Mapitoba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, as regiões que se tornaram referência depois da década de 70, e eu digo mais, depois dos anos 90, depois dos anos 2000, eu vou dizer. Isso aqui é já do século 21, tá? Por exemplo, região do Matopiba, até os anos 90, até os anos 2000, valia X uma propriedade lá, por exemplo. Depois dos anos 2000, tiveram uma valorização de 2000% as suas terras, 2000% depois dos anos 2000. Então, quem comprou terra antes, pá, é o galo cinza hoje, né? Galo cinza. Beleza? Matopiba, 2000% de valorização de terras após os anos 2000, tá? Tranquilo? Bom, e para nós não encerramos ainda não, tem mais duas regiões ainda, tá? A região norte. Região norte. Azul. Região norte. Região norte. Tá? A região norte, eu vou colocar como primeiras palavras, porque quero que vocês marquem, é o seguinte: avanço de fronteiras agrícolas e também avanço do arco do desmatamento. Tá? Ainda é a maior região, logicamente, que vocês sabem, é a que tem um maior quadro natural ainda preservado, que é a floresta amazônica, mas é a região que tem o maior avanço, a maior destruição de recursos naturais. Né? O avanço do arco do desmatamento e o avanço das fronteiras agrícolas, que basicamente é a mesma coisa. Né? As terras agricultáveis estão avançando em direção à região norte. Tá? Destaque dessa região aqui é o estado do Pará. Tá? O estado do Pará está tendo esse seu avanço ali. O estado do Amazonas também? Não muito. Né? Por quê? No estado do Amazonas nós temos a floresta amazônica, que embaixo dela, o solo dela não é mil maravilhas, tá? O solo dela é meio balhado na asa, né? Então não serve muito ali para isso aí. E até porque a floresta amazônica ela é difícil penetração e tal, e assim por diante. Mas a parte do Pará, né, do leste para o oeste do Pará, ela está avançando muito. Tranquilo? Depois a gente vai falar um pouquinho mais quando nós falarmos das políticas territoriais, tá? Mas gravem isso aqui, é de suma importância. Beleza? E o Pará é meio diverso, é bovinicultura, é agricultura, forte mais é bovino, tá? É área de pastagens para a criação de bovinos. Tranquilo? E para finalizarmos aqui, a região Nordeste. Tá? A região Nordeste, ela é a região que, durante muito tempo, foi a principal economia do Brasil, né? E na região Nordeste nós temos, assim, não é desníveis, contrastes, né? Contrastes, né? Ou seja, nós temos uma zona da mata, onde eu tenho uma agricultura desenvolvida, eu tenho plantação de cana-de-açúcar, cacau, algodão, eu tenho fumo, o tabaco, né? O que mais que eu tenho lá? Basicamente isso aí, são os principais. Né? Eu tenho na zona da mata, que é a faixa litorânea, que tem um solo de massapê, né, da cana-de-açúcar, show, tranquilo, chove, sem problema algum.
Bom, porém, na região nordeste eu também tenho o agreste. O agreste é a transição entre a zona da mata e o sertão. Então, o que eu tenho no agreste? Nas áreas de brejo, que são as áreas mais baixas, onde tem uma maior umidade, eu tenho pecuária leiteira e tenho agricultura de subsistência. Tá? Isso. Aí nós temos também o sertão, depois do agreste. O que eu tenho no sertão? Agricultura não, pecuária extensiva. E o que dá lá é os cabritos, né? É o que dá lá, beleza? Os cabritos, porque é o que dura lá, os cabritos eles aguentam sem tomar água um pouco tempo, comem cacto, os bichos são os diabos. Comem tudo. E eu fui lá, fiz o curso da Caatinga, né? Não sei se vocês sabem, né, cara? E lá, assim, tu não acredita, tu passa assim, nós passávamos, fazia umas patrulhas lá na Caatinga, tu passava nos casebrezinhos, tudo fechado, pintado de branco, né? Tudo tem explicação, né? Pinto de branco para refletir, né? Mas o sol fica mais fresco dentro da casa. E é fresco, eu entrei numa casa lá um dia, assim, tudo fechado, falei, cara, deve estar um forno ali dentro. Só que são bem grandes, não tem forro, né? São bem grandes as comieiras, assim. E assim dentro, lógico, não é temperatura de ar-condicionado, né? Mas se comparar com a temperatura externa, dentro é bem fresco, tá? E aí tudo é fechado, por quê? Para que não entre mesmo calor para dentro e tal, beleza. E nessas casebres, então, aí tinha em volta, o que tinha? Não tinha nada, na verdade, né? Não tem mato nenhum lá, principalmente nos meses da estiagem, né? Mas tinha ali as cabras, meio ali, comendo, achei isso uma pedra só, porque o que tinha ali, né? Estava ali meio, eu ia dizer pastando, mas não tinha pasto. Elas estavam ali. E não via água. Lá no fundo, um barreiro, né? Que era um açude meio seco, com a laminha, eu acho que eles tomavam. Só esse bicho para aguentar lá. Tá? Mula, o cavalo são frescos, né? Cavalo não aguenta lá. Boi não aguenta. Né? Só esse bicho para aguentar lá. Então é a pecuária extensiva, é o que nós temos no sertão. E, mais para nós finalizarmos aqui, o meio norte, né? Que é depois do sertão, que é também uma região de transição, nós temos o extrativismo como principal atividade nessa região. Tá? Mas, para resumir o Nordeste brasileiro, nós podemos dizer que nós temos uma região com agricultura pouco desenvolvida. Beleza? Agricultura pouco desenvolvida. Com exceção de Vale do São Francisco, né? Pode anotar, Vale do São Francisco, onde não tem o cultivo de frutas e flores, porque ali é irrigado, puxam a água do Velho Chico e jogam lá, por isso que dá, né? E nós temos também, que é Vale do São Francisco e a própria zona da mata ali, que nós temos. Ah, tá. E o Piba e o Piba, né? Porque aqui é no Tocantins, aqui é Maranhão, e o Mapiba, tirando o Tocantins aqui. Ou seja, paguei o mapa. Essa regiãozinha aqui, ó, né? Eu falei das sub-regiões, né? Mas essa regiãozinha aqui, ó, Bahia, aqui, ó, essa regiãozinha aqui, ó, bem isso aqui, ó. Aqui eu tenho uma agricultura ultra extensiva, tá? Ultra extensiva. Mas, de maneira geral, o Nordeste, ele tem uma agricultura pouco desenvolvida, beleza? Mas não esqueçam dessa regiãozinha ali, do Mato Piba, com exceção do Tocantins, que não pertence ao Nordeste, né? Tem uma região que tem agricultura mecanizada, agricultura desenvolvida e tal, mas no contexto geral ela é pouco desenvolvida, beleza? Até porque tem um sertão, que é a maior parte, é onde está o maior problema ali, falta de água, beleza? Tá na hora do nosso intervalo, vamos para o intervalinho. Depois do intervalo, eu ia dizer depois do almoço, né? Depois do intervalo a gente volta e continua aqui, beleza? Valeu!